Olá, está no ar na TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Seleschi. Temos aqui hoje em nosso estúdio o palhaço Zuca, com muita honra, sinta-se à vontade, Zuca, aqui no nosso programa, e até Adir, porque o palhaço antigamente ele era um comediante muito debochado, hoje o palhaço já tem que ser mais sofisticado, tem que ser ator, ele é comediante, e com intuição, claro, de divertir as pessoas. O palhaço já é uma profissão antiga, né? Diz a literatura que há mais de 2000 anos antes de Cristo já havia os profissionais que viviam da palhaçada, né? Ou seja, o palhaço. E aqui eu gostaria de saber de você, Zuca, como que surgiu o palhaço Zuca? Então, tudo bem, gente? É legal, que bom estar aqui, né? A gente muitas vezes em casa assistindo o programa e hoje tendo a oportunidade de estar aqui sentadinho nessa cadeira e poder falar com duas pessoas tão bem vistas na nossa cidade e tão importantes para o nosso desenvolvimento, tanto quanto o programa que a gente está participando hoje. Então, como se disse mesmo, o palhaço já ele tem uma história muito antiga, né, na história da humanidade. Né? Surgiu mais ou menos nesse período que você falou. E evoluindo mais na história, o mais conhecido é o bobo da corte, né? Então o palhaço já foi na história chamado de bobo, né? Mas dentro do contexto do palhaço, ele sempre é colocado como no ridículo. Isso faz parte da nossa profissão. Até detalhe, falando da profissão, a profissão de palhaço ela não existe. Não existe dentro das normas trabalhistas, ela não existe, né? Não existe a profissão de palhaço ainda, mas nós trabalhamos e sobrevivemos disso, né? Então o palhaço... o Zuca, ele surgiu há mais ou menos 11 anos atrás, de uma necessidade de uma entidade que eu trabalhei aqui em Beltrão, que foi o SESC aqui de Francisco Beltrão, porque nós tínhamos um departamento lá que se chamava-se Recreação, nós tínhamos o brinquedo e as crianças ficavam muito tempo na fila esperando para ir brincar nesse brinquedo, né? Numa cama elástica, num tobogã. E a gente precisou criar alguma alternativa para que as crianças não cansassem de ficar esperando a chegada do momento da brincadeira. Daí surgiu a ideia de ter um palhaço. Tinha uma roupa num armário lá e a gente vestiu a roupa, o pessoal achou que ficou legal e tal, né? E a gente começou de brincadeira, né? Que é uma das simbologias do palhaço. E hoje, 11 anos depois, eu já não estou mais nessa entidade, hoje eu tenho a minha própria empresa, o palhaço só é palhaço, né? Então, esse mês de outubro, o Zuca comemora seu 11º aniversário. Mas detalhe, trabalhando somente como palhaço nos últimos 3 anos. Então, essa é um pouco da história do palhaço Zuca. Agora, Zuca, me conta uma coisa, essa função palhaço, como o Madruga já fez na introdução, divertir os outros, como você mesmo disse, já foi o bobo da corte... Ele alegrou muitas crianças. Nós tivemos muitos palhaços conhecidos hoje na história, participaram muito de circo, mas me parece que você não é aquele palhaço que se identifica com o circo. Existem algumas categorias de palhaços? Palhaço de circo, palhaço de outras atividades? Existe porque tudo na vida evolui, e o palhaço também teve que evoluir. Então o palhaço, existem várias ramificações. Existe aquele palhaço do circo, que é o palhaço que vocês, as pessoas que estão assistindo visitaram, né? Eu digo visitaram porque aquele circo tradicional nosso a gente quase não se vê mais, não é verdade? Então aquele é um palhaço de circo, que vai lá, faz uma apresentação e sai. Esse encerrou a sua atividade ali. O palhaço Zuca, ele é um palhaço mais dinâmico, mais assim de conversa, ele não muda a voz. Em todas as minhas apresentações eu não mudo a voz, já o palhaço de circo ele faz uma alteração de voz. Então o palhaço Zuca ele não muda a voz e ele é um trabalho mais assim voltado para a recreação, né? Ele tem o lado cômico, o lado engraçado, de piadas, de histórias, mas ele é um palhaço diferente daquele palhaço de circo, né? Até porque o circo, ele hoje no Brasil, ele veio para o Brasil no século XIX, né? Trazida por famílias europeias, por ciganos, né? E aí se evoluiu essa questão também. E o palhaço Zuca ele tem esse perfil de trabalho. Então hoje nós trabalhamos em feiras, em porta de loja, né? Nós trabalhamos em aniversários de criança, nós vamos falar depois também, acredito, nos projetos que o palhaço tem. Então o palhaço Zuca ele é esse tipo, assim, ele é mais interativo com as crianças, com os adultos. É diferente daquele palhaço que vai no palco, faz um show e sai. Então ele procura ser mais interativo. Você está falando ali, Madruga, e eu estava até pensando aqui, analisando
Porque todo mundo que já tem uma idade, com certeza você já viu um monte de palhaço na sua vida. Criança ou ama ou odeia o palhaço, né? Criança normalmente gosta muito do palhaço ou gosta de ver o palhaço de longe, quando chega perto tem medo, alguns se aproximam. Mas a gente lembrando hoje, você tem aquele palhaço piadista, o palhaço comediante, que é aquele que conta a piada. Tem aquele palhaço trapalhão, né? Que é aquele que tropeça, que derruba as coisas. Tem aquele que é figurativo, é aquele palhaço assim, digamos assim, mais de imagem. E tem aquele palhaço também que muitas vezes é o acróbata. E tem aquele palhaço que me parece que é onde você se identifica mais, que é aquele palhaço mais voltado para as atividades culturais e recreativas, né? Aquele palhaço que cuida das crianças. Exatamente. Aproveitando essa questão aí, então eu comecei um projeto, né? Faz uns 15 dias atrás, eu demorei um período para montar. O que é esse projeto? Hoje nós temos aí uma estatística de que 27% das crianças de 3, 4 anos até 8 anos têm medo de palhaço. Por quê? Porque é aquele palhaço que pinta todo o rosto, ele é aquele palhaço que tu vai, às vezes, numa apresentação dele, ele faz alguma apresentação que dá aquele impacto de momento. Então acaba muitas vezes assustando a criança. E esse projeto que a gente começou numa cidade vizinha, e que fizemos isso semana passada aqui em Beltrão também, é uma palestra que o palhaço faz, né? Assim, bastante cômica, divertida, descontraída, para o público infantil, onde quem começa é o Virgínio, que é o nome verdadeiro do palhaço Zuca, e durante 2 horas ele começa como Virgínio e termina como palhaço Zuca. Então ele vai contando a história do circo, a história do palhaço, vai falando sobre temas importantes como família, como educação, como praticar uma boa ação e termina como palhaço. Então, nesse processo todo, muitas crianças que talvez teriam medo naquele momento específico, no final disso acabam perdendo o medo. Até eu tive um exemplo prático de 2 pais, que eu fui numa escola aqui em Francisco Beltrão, e naquele momento nós reunimos todas as crianças, e tinha em torno de 110 crianças, 3 crianças tinham medo de palhaço, tanto é que quando eu comecei essa mesma palestra, só que com tempo reduzido, as 3 estavam chorando. No final da minha apresentação, de toda dessa parte, aí as 3 vieram me abraçar e os pais à noite acabaram ligando para mim, agradecendo porque eles acabaram perdendo o medo do palhaço, porque o palhaço não é para assustar ninguém. O palhaço é para fazer alegria, para descontrair, proporcionar momentos diferenciados num evento. Então os pais ligaram dizendo que as crianças tinham perdido o medo e que futuramente nas festas de aniversário eu estaria lá porque foi uma solicitação da criança. Então essa coisa legal que a gente tem que trazer, né? Isso é muito gratificante, né, Zuca, para um profissional e principalmente nessa tua função aí, né, que você desenvolveu e está desempenhando bem e ajudando a motivar muitas crianças, muitas famílias. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos logo em seguida.